Então vamos falar sobre o jejum, aprenderem a jejuarem. Os primeiros cristãos, eles jejuavam no mínimo 2 dias por semana. E até os dias, o livro chamado Didaquê, chamado O Ensino dos 12 Apóstolos, Didaquê significa o Ensino dos 12 Apóstolos. Esse livro foi escrito no ano 100, era tipo uma cartilha dos primeiros cristãos, uma cartilha de vida cristã. E aí eles falam para os cristãos jejuarem no mínimo 2 vezes por semana. Jesus ensinou os seus discípulos a jejuarem. Algumas igrejas aí hoje falam que não precisa jejuar. Mentira. Jesus ensinou a jejuar. Aqui, ó. Mateus 6, 16 a 18. O jejum, o que é o jejum? Você se priva de se alimentar por algumas horas. No mínimo 12 horas cada jejum, da meia-noite ao meio-dia. Mas há jejuns que se prolongam por vários dias, por um dia inteiro, até de tardezinha. A pessoa não toma café, não almoça, não bebe água, só vai comer à noite. Mas para quem está começando, pelo menos até meio-dia. Se acorda, não come nada, não bebe e fica até meio-dia. Pelo menos deve procurar sempre estar fazendo jejum. O jejum é um momento em que você priva o corpo de alimento para você se elevar espiritualmente, para você deixar de dar o cuidado do sustento para o corpo e se consagrar para Deus, se voltar para Deus. Os judeus no Antigo Testamento, vocês vão ver, quando estiverem lendo o Antigo Testamento, vocês vão ver muita passagem de quando o povo queria se humilhar diante de Deus, pedir perdão, pedir vitória, que ia ter uma guerra e iam invadir Israel. Eles jejuavam, eles chegavam a se vestir de saco e ficar sentados na cinza, em jejum, sem comer, clamando a Deus. Se auto-humilhar, auto-humilhação, entendeu? Aqui fala assim, ó, Jesus ensinando sobre o jejum, Mateus 6, 16 até o 18. Quando jejuarem, Jesus falando, quando jejuarem, quando quem? Quando vocês, meus seguidores, jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Porque os judeus, quando iam jejuar, eles faziam aquela cara de fome, e vinha trombando, e parecia que estava um ano sem comer. Jesus falou, vocês quando jejuarem não precisam mostrar para os outros. Não precisa colocar no Facebook, estou em jejum. Né? Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Tá claro. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Então, passe o dia como se estivesse normal se alguém te ver. Mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, jejum fala de um exercício espiritual, assim como obedecer a palavra de Deus, assim como orar, assim como ler a Bíblia, assim como ir para o culto adorar a Deus. O jejum é um exercício do espírito, entendeu? O corpo precisa comer, beber, dormir, caminhar. O espírito precisa ler a Bíblia, ir para o culto, orar, jejuar. Vocês estão entendendo? Então, aqui Jesus ensinou, vocês quando jejuarem. Hoje está cheio de cristão moderno dizendo que não, Deus não quer sacrifício. Como não quer? Está aqui dizendo. Ele não quer sacrifício de tolo. Mas o jejum, sim. E Marcos 9,30, esse texto, tudo bem que ele não é confiável, porque esse versículo foi, esse texto ele sofreu acréscimo em alguns manuscritos posteriores. Mas em Marcos 9,30 fala, ó, Marcos 30 não, Marcos 9:28.
Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. E perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Eles ficaram indignados porque teve uns demônios lá que estavam no cara, que eles oraram, queima, sai, demônio está amarrado. E o demônio não saiu de jeito nenhum. Foi Jesus que chegou lá e colocou para correr os espíritos imundos. Aí os discípulos depois perguntaram, por que aconteceu, Jesus, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Ele respondeu, ele quem? Jesus. Essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Os trechos, os manuscritos mais antigos da Bíblia não têm o jejum. Essa espécie só sai pela oração. Significa que lá pelo ano 300, 400, vai acrescentar esse texto jejum. Algumas Bíblias não traz aí em Marcos 9:30 jejum. Foi acrescentado. O que é errado acrescentar. De qualquer maneira, eu citei esse versículo, por quê? Porque a prática era tão comum da igreja primitiva de jejuar, que eles cometeram esse equívoco de acrescentar essa palavra jejuar. Mas os apóstolos jejuavam. Eu fico vendo esses crentes modernos dizendo que é sacrifício de tolo, que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, e o jejum faz parte da obediência. Entendeu? Então essas igrejas aí, Pinguela, que não se sacrifica para Deus, é para se voltar para Deus de verdade, pô, não é para ter uma religião, não é para ser crente de Araque, é para ser fanático. Quando o mundo te chamar de fanático, tá bom. Enquanto o mundo ainda não considera você, quando o mundo dizer assim, eu gosto de você, você não é um crente fanático, chore, viu? Isso é lamentável. Ele está dizendo, eu gosto de você, que você não é um servo de Deus verdadeiro. Jesus diz, ai de vós quando o mundo dizer bem de vós. E Jesus diz, regozijai-vos se o mundo vos aborrece, porque eles me aborreceram. Então, um dos termômetros para ver quem é crente verdadeiro é que o mundo taxa ele de fanático. Se vocês ainda não estão sendo chamados de fanático, preciso dar uma melhoradinha. 11:27 de 2 Coríntios fala assim, ó, Paulo falando sobre o seu apostolado. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Aí ele vai falando dos seus sofrimentos pelo Evangelho. Aí muitos falam, não, jejum aqui é passar fome. Não, não é passar fome. Jejum é ficar sem comer por um tempo específico em um ato de consagração e sacrifício a Deus. Porque Paulo aqui no versículo 27 falou, olha, eu passei muitas dificuldades na vida, eu fiquei sem dormir, eu passei fome, eu passei sede, suportei frio, nudez, fiquei sem roupa e muitas vezes fiquei em jejum. Então ele separou fome de jejum, entendeu? Está entendendo? Hoje não comi nada, você escolheu bem. Se você não comeu nada, você só passou fome. Ou ficou sem comer nada. Agora, jejum é quando você diz para Deus, ó, presta atenção. Você chega à noite e fala, Deus, amanhã eu vou ficar em jejum até meio-dia. De hoje à noite até amanhã meio-dia eu vou ficar sem comer. Eu sacrifico esse jejum ao Senhor em favor de fulano, em favor de ciclano, em favor de que fulano consiga esse emprego, de que fulano fique curado. Você está entendendo? Faz um jejum, oferece o jejum a Deus e oferece um sacrifício, muitas vezes pedindo a Deus por aquele jejum que Deus dê uma graça, uma recompensa. Entendeu? Então, como o ensino de Daquê, 2 vezes por semana é bom jejuar. Essa é a orientação para a gente ser cristão de verdade. Então, esse é o nosso estudo sobre o jejum.